Fala, meu irmão, tudo na paz, tudo certo aí? Vamos para a nossa primeira aula aqui, né? E cara, olha só, essa aula de hoje eu vou falar sobre um assunto que mesmo que você já saiba, mesmo que você já conheça esse assunto, é importante que você assista essa aula até o fim, porque o raciocínio como eu vou estar te ensinando esse assunto hoje vai servir para todas as outras aulas, para você entender o mapeamento dos modos, entender como é que é a nomenclatura, tudo certinho, que é o assunto hoje de intervalos, tá? O assunto de intervalos é um assunto muito conhecido da gente. Muitos de nós já conhecemos, sabemos que é a distância entre dois sons, a distância que nós temos entre uma nota e outra. Quando a gente está tocando lá na banda e o tecladista fala, ó, aqui é um acorde Lá menor com a 11ª, com a 13ª, é um acorde Sol 7/13 e tal. A gente ouve esses nomes e muitas das vezes a gente fica meio confuso do que é e que nota seria isso, como que seria no baixo, onde que a gente encontra e tal. E hoje eu quero clarear isso para você e te ensinar de um jeito que vai salvar na hora que você for pensar para distribuir as escalas e aprender, né, como tocar as escalas no braço inteiro e diversos outros assuntos, isso vai te ajudar. Então olha só, os intervalos, quando a gente pensa na escala maior, simplona, né, aquela escala de Dó maior simples, ó, tá? Essa escala maior, cara, é muito simples, todo mundo sabe tocar. Só que ela tem só intervalos maiores e justos, né? Que são tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e a oitava. São só intervalos maiores e justos, né? Então é muito fácil de pegar. E todos os intervalos aqui que eu falei maior, que foram segunda maior, terça maior, sexta maior e sétima maior, a gente pode bemolizar eles, que é trazer eles para trás, e transformar eles em menor, né? Para ficar, tipo, transformar um intervalo em menor. E aí ele fica mais próximo da tônica, obviamente. E aí como que a gente pensa nesses intervalos aqui? A gente faz o seguinte, ó. A gente vai decorar a partir da tônica como que a gente acha cada um desses intervalos. Então a gente tem aqui a tônica, segunda maior, tônica, segunda menor. Depois tônica, terça maior, tônica, terça menor. Depois tônica, sexta maior, tônica, sexta menor. Depois tônica, sétima maior, tônica, sétima menor. Só tirar o celular aqui para não tirar o foco da aula aqui. Então, todas as vezes que você tiver que pensar em intervalo, você tem que conhecer o desenho do intervalo para encontrar ele aqui no baixo. Então, tônica segunda maior, tônica segunda menor, tônica terça maior, tônica terça menor, tônica sexta maior, tônica sexta menor, tônica sétima maior, tônica sétima menor. E isso é muito normal, a gente aprende, né, como baixista isso. Aí você fala, Maca, mas faltou a quarta e a quinta. Esses intervalos que são justos, a gente pode aumentar eles ou tornar eles diminutos. Então, por exemplo, a quinta que a gente tem aqui, ó, quando a gente pensa na escala maior, 1, 2, 3, 4, 5, a quinta, que é a quinta justa, ela pode ser quinta aumentada também e quinta diminuta, se eu diminuir essa quinta justa para trás aqui. A gente chama de quinta diminuta. A gente vai chamar de quinta menor, por exemplo, entendeu? A gente vai chamar de quinta diminuta. A mesma coisa acontece com a quarta. E aí o que acontece? Você tem que aprender esses nomes de forma cromática e tem que saber falar todos eles corretamente, né? Tônica, segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta justa, quarta aumentada ou quinta diminuta, quinta justa, quinta aumentada ou sexta menor, sexta maior, sétima menor, sétima maior e a oitava. E aí você aprende esses nomes aqui, aprende a fazer também eles voltando e tudo mais. Beleza, só que fala, Maca, mas onde que isso vai me ajudar na formação das escalas? Agora vem o raciocínio para isso, que é você entender esses intervalos aqui em números. Quando a gente pensa em escalas, a gente não dá tempo de você ficar falando, tipo, ou pensando, né, na segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta aumentada e tal, ficar pensando nessas coisas acaba demorando mais, né? Você está abrindo uma janela para tardar seu raciocínio às vezes. Então, o que você vai fazer? Você vai transformar esses intervalos em números. E como que isso fica? Olha só, o intervalo que é menor ou diminuto, a gente fala B antes do número, tipo B2, B5, B3, entendeu? A gente fala um B para tornar ele menor ou diminuto. Quando a gente vai falar que o intervalo é aumentado, que a gente aumentou ele, tipo quinta aumentada, a gente fala sustenido 5. Vem a alteração, depois o número. E aí, ó, por exemplo, aquela escala maior, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a oitava. Então, tipo, são
os números de forma natural, né? A escala menor, por exemplo, ó, a gente vai ter 1, 2, bemol 3, 4, 5, bemol 6, bemol 7 e oitava. Então, a gente já tem aqui ó, uma alteração na terça, que virou terça menor, e a gente chama de B3, na sexta, que virou sexta menor, a gente chama de B6, e na sétima, que virou sétima menor, a gente chama de B7. E aí isso facilita na hora de montar as escalas. Então você vai falar de forma cromática os números corretamente. E lembra de decorar isso, anotar e tal, porque isso aqui vai ajudar muito nas aulas. Olha só. 1, B2, 2, B3, 3, aí vem 4, sustenido 4 ou B5, 5, sustenido 5 ou B6, 6, B7, 7 e 8. Então, esses são os números que representam os intervalos aqui. E isso vai facilitar demais. Por exemplo, uma escala lídia, por exemplo, né? O modo lídio, como é que ele vai ser? Ele vai ser 1, 2, 3, sustenido 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, sustenido 4, 5, 6, 7 e a oitava. E aí o que acontece? Você vai decorar também, além de decorar esses nomes e tal, decorar os números que a gente tem. Lembrando, gente, que isso aqui eu ensino tudo dentro do método ICM, né? Falando isso pra você aqui, né? Eu ensino isso dentro do método ICM muito, muito, muito organizado, tudo devagarzinho para você aprender e entender isso da melhor maneira possível. Aí o que acontece? Aqui eu tenho que falar mais rápido, né? Mas o que acontece? Quando a gente faz os intervalos, a gente tem que decorar os desenhos de cada intervalo, né? Por exemplo, terça maior é esse desenho aqui. Quarta justa é esse aqui. Quinta justa é esse aqui. Sexta maior é esse aqui. Eu tenho que decorar os intervalos em desenhos aqui, ó. E saber fazer, obviamente, em qualquer nota. Então, eu decoro segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava. Oitava é um que todo mundo sabe aí, com certeza. Aí decora segunda menor, terça menor, quarta aumentada, quinta aumentada, sexta menor e sétima menor. A gente decora todos esses intervalos, decora o desenho e passa para as outras notas. Que aí você vai ficar fera para montar a escala, vai ficar fácil de montar a escala. Porque o cara fala assim, a escala tem um B6. Pô, você já sabe que o desenho do B6 é assim. Ou assim, que é o mesmo da quinta aumentada. É o mesmo desenho, porque quinta aumentada e sexta menor, né, são intervalos que é o mesmo, você encontra a mesma nota, só o caminho de onde está vindo que é diferente e tal, tem um pensamento diferente, mas o desenho vai ser o mesmo aqui, né, vai servir para os dois, entendeu? Então, pratique bastante isso, treina isso legal aí na sua casa, anota bonitinho, lembra de anotar, quando a gente anota, a gente assimila as coisas melhor e pratica bastante, que aí na próxima aula já vem mais coisa top para você aí. Tamo junto, grande abraço!